Isaías capítulo 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amado, amada, escolhido de Deus, hoje, sexta-feira santa. Hoje o silêncio pesa. Hoje o céu escurece. Hoje o véu se rasga. Foi inclusive isso que nós vimos, não foi? Quem participou da liturgia, foi isso que nós vimos, que nós ouvimos. E é interessante, porque hoje é o dia da entrega total. O Cordeiro se entrega. Para muitos, tudo pareceu acabar na cruz. Mas para nós, a cruz não foi o fim. A cruz foi o altar. O altar do sacrifício. O altar do amor. O altar da salvação. A cruz não foi o fim, mas foi o altar da purificação, da cura das nossas transgressões. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando em João 19:30 ele diz: está tudo consumado. Ou seja, fim. Mas que fim é esse? É o fim que inaugura um começo, é uma consumação. O que é a cruz, afinal de contas? Para os romanos, era castigo. Era a punição exemplar deles. A cruz não é judaica, não é da tradição, nem do povo de Jesus. A cruz é dos romanos. Os romanos faziam isso porque nos lugares que eles conquistavam, os romanos conseguiram ter um grande império, exatamente porque eles tinham um conhecimento bélico e de dominação muito grande. E eles conseguiam fazer situações assim de se juntar à cultura do povo e não destruir a cultura local. E eles também faziam um movimento de quê? De os levantes, eles punirem exemplarmente, de forma que todos vissem e ninguém quisesse fazer. O que eles faziam? Alguém que era criminoso, alguém que fazia um levante ou que criava um levante contra o Império Romano, eles crucificavam, porque era uma punição. E a pessoa ia morrendo aos poucos, demoravam dias, semanas para a pessoa morrer, porque ele ficava lá pendurado. E as pessoas iam passando, vendo, e tinha inclusive lá, sempre era inscrito o motivo da condenação, para que as pessoas vissem: olha aí, vai nessa, tá vendo o que acontece? Tá vendo o fim de quem faz isso? Então, é a punição romana. E Jesus, ele transforma a cruz em um outro sentido para nós. Isso é muito forte. Lembra da palavra que diz: eis que eu renovo todas as coisas? A cruz, que era sinal de punição, de derrota e de fracasso, ela se tornou sinal de salvação, de vitória e de glória. Por isso que as pessoas hoje não têm vergonha de usar a cruz. Se você é cristão, as pessoas até colocam nos ambientes das suas casas para marcar. Porque a cruz para nós não é sinal de punição nem de derrota, mas é salvação e remissão dos nossos pecados. O que é a cruz então? A cruz é o preço do teu resgate. É o preço do meu resgate. Escreva, coloque nos comentários: a cruz é o preço do meu resgate. Cada gota de sangue tem um nome. O seu, o meu. Como é o nome dessa gota? Escreva. Diga forte. Cada um escreve o seu nome. Diga: cada gota do sangue de Jesus tem um nome, o seu. Jesus não foi vencido. Não. E ele foi o quê? Ele se ofereceu. Jesus não foi vencido, ele se ofereceu. Por isso que a cruz é, o preço do teu resgate. 2, é o altar onde o Cordeiro se imolou por amor. Por amor. A cruz, depois de Jesus, deixou de ser um instrumento de tortura para ser o quê? Um instrumento de salvação, de misericórdia. A cruz é trono. Trono de misericórdia. É o lugar onde o inferno achou que venceu, mas perdeu. Perdeu. É onde os inimigos achavam que tinham vencido e eles perderam. Foi terrível depois para eles, depois da ressurreição, porque não tem como eu apontar a cruz sem apontar a ressurreição. Mesmo sendo sexta-feira da paixão, toda a fala de hoje é de cruz, é de dor, mas que aponta para o que virá. É inevitável, foi terrível para eles quando Jesus ressuscitou, porque quando Pedro, lá em Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus, Pedro
anuncia cheio do Espírito Santo e 5.000 homens, fora as mulheres, se convertem. E ali são batizados. É terrível para eles, por quê? Porque agora eles não podem mais matar Jesus, porque ele foi morto, ele ressuscitou e vive eternamente. Eles não têm mais como matá-lo. Pensavam que a cruz era a punição máxima e foi a derrota para eles. A cruz é onde o inferno achou que venceu, onde os inimigos achavam que tinham vencido, mas eles perderam. Porque ali, nesta cruz, nasceu a tua salvação. Aqui na cruz, nasceu a tua salvação. A cruz é o preço do teu resgate. O que é a cruz? É o altar onde o Cordeiro se imolou por amor. É o trono da misericórdia. Meu irmão, a cruz não é o fim. Ela é o quê? É a ponte entre a morte e a vida. Entre o fracasso e a vitória. Sabe? Entre o fim e o começo. Mas a cruz não é o fim, não. Ela é a ponte que sai do fim para o começo. E isso é muito forte. O sangue derramado foi o contrato da tua salvação. Você foi salvo por sangue. O contrato foi assinado. Sangue de Jesus. Para a tua salvação. Meu irmão, o está consumado, quando ele diz está tudo consumado, o está consumado de Jesus significa para você, para mim. O que significa o está consumado? Para mim, para você. Significa você está perdoado. Volta a palavra primeira de Isaías, André. Você está perdoado. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Palavra do Senhor. Entende isso? E aí em 1 Pedro 2:24 diz: carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo. Então, o que significa a cruz para mim, meu irmão? O que está consumado? Está perdoado. Teus pecados foram perdoados. Você recebeu e teve acesso à salvação. Meus irmãos, no Calvário, Jesus não perdeu a vida. Ele a deu, livremente. A cruz não é tragédia. A cruz é redenção. Exatamente eu fazia essa experiência de explicar. Ontem eu peguei e senti no coração que eu deveria pegar as crianças e pesquisei um filme que não fosse A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? Porque é muito forte para eles assistirem. São crianças ainda. Mas eu queria que eles mergulhassem. Então eu peguei um filme. Esqueci até o nome agora. Acho que é o Filho de Deus. Filho de Deus, eu acho que é. Filho de Deus. E exatamente é mais leve, né? Dá para assistir com as crianças explicando. E exatamente foi bonita a experiência. E quando eles chegaram hoje na liturgia da Paixão, eles estavam por dentro, sabe assim, visualizando e sentindo aquilo que eles tinham visto. Por quê? Para que eles entendessem no final. Maria Clara chorava muito, né? Ela assistia e chorava quando Jesus era chicoteado. E chorava que ela terminou o filme com os olhos vermelhos, inchados. E eu dizia, olha, mas por que eu gostei? Porque o filme mostra bem o pós, não é? E acho bem interessante porque ele mostra a ressurreição muito clara, que tem filme que vai, mostra a paixão, a ressurreição desse tamanhozinho, né? Então, ele mostra bem a ressurreição muito forte. E aquilo ficou forte para mim, por quê? Porque eu dizia para eles, para as crianças, a cruz não é tragédia, ela é redenção. Foi por você. Sim, foi dolorosa, mas foi por você. Foi por amor a você que o Senhor carregou essa cruz. Mas ela não foi o fim. O que a cruz nos ensina hoje? Viu, amado, amada? Escolhido, escolhida de Deus. O que a cruz nos ensina hoje? Que o amor verdadeiro sofre, mas não abandona. Forte isso, né? Ela nos ensina. Tem muito a nos ensinar. Porque se nós não aprendemos com as lições da cruz, nós não somos o povo, sabe? Cuidado, porque senão nós podemos ser iguais. Hoje eu olho e vendo todos esses mistérios desse dia, eu disse, meu Deus, muitas vezes na religião nós estamos muito mais parecidos com os fariseus do que com os discípulos de Jesus, com apego a tantas realidades. É ou não é? Eu visualizei isso. É certas coisas que são muito, muito claras. Então, nós precisamos aprender, essas são as principais lições. A principal lição não é a posição que você senta, que fica de pé, ou que você... Não. A principal lição é que o amor verdadeiro sofre, mas não abandona. Isso é o ponto final. Jesus ficou até o fim. Ele não fugiu do sofrimento.
porque você estava em jogo. Então a grande lição da cruz é a lição do amor total. E a grande lição da cruz, não somente que o amor verdadeiro, o que é que a cruz nos ensina hoje? Que o amor verdadeiro sofre, mas não abandona, é que a salvação tem um preço. E não foi barato. Foi o sangue de Jesus derramado por amor a nós. O perdão que você recebe hoje custou a dor dele. E a gente costuma ficar com raiva de Pôncio Pilatos, de Anás, Caifás, não é? A gente vai assistindo. Maria Clara ficava com raiva de Judas. Ela assistia e era assim, papai, como é que Judas faz isso? Não é? E exatamente ontem eu fazia reflexão com ela sobre exatamente por que Judas faz isso. Por que Judas faz isso? Exatamente porque Judas, ele não mergulhou na experiência de ser transformado por Jesus. Ele queria transformar Jesus no que ele queria. Queria que Jesus fosse um libertador armado. Porque Judas queria que, talvez com isso, Jesus reagisse. Porque Judas talvez ficou decepcionado, porque ele esperava que Jesus fosse comportar de outra forma. Ou seja, eu quero ser muito parecido conosco hoje. Eu quero que Jesus age do jeito que eu quero. Se eu não quer, não mais rezar não. Rezei tanto, pedi a Deus, ele não fez, porque não era para fazer, amado. Porque não era para você essa graça. Eu rezei também pela cura da minha mãe, mas não era a vontade de Deus para nós. Não me rebelei com Deus, me revoltei com Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. A minha era essa, mas a tua era outra. E aí? Então, meus irmãos, eu não quero adaptar Cristo ao que eu quero, mas eu que quero viver seguindo Jesus. Não quero que ele me siga. Ah, meu irmão, a cruz, ela hoje nos ensina que a vitória, existe uma grande vitória na obediência até o fim. O mundo zomba, o mundo se cala. O mundo zomba. O céu que se cala, né? Na verdade. O mundo não se cala, não. O mundo faz barulho. O mundo zomba, faz barulho e você sabe. Quantos barulhos tem por aí? Tá acontecendo, é tanta zoada. O povo tá enchendo a cara nesse período. O mundo zomba, e zomba mesmo, viu? O mundo zomba, o céu se cala, o corpo sangra, mas quem permanece vence em Cristo. Lembre-se disso. Quem permanece vence em Cristo. Pegou essa palavra, combatente? Quem permanece vence em Cristo. E como é que eu vivo minha cruz hoje? Como viver a cruz hoje? Para não ser só uma lembrança ou uma imagem. Como viver a cruz hoje? Abraçar a cruz que Deus te deu sem revolta, sem vergonha. Não tenha vergonha da minha cruz. Abraço a cruz. Abrace essa cruz. Não se revolte. A cruz da fidelidade. A cruz da pureza. A cruz da espera. A cruz da renúncia. A cruz da missão que Deus te confiou. A missão que Deus te deu, abrace. Eu lembro de uma batalha difícil. Nesse tempo de batalha eu dizia, Débora, aguenta firme. É uma missão que Deus nos deu e nós vamos lutar até o fim. Então isso daqui é muito forte. Como é que eu vivo minha cruz hoje? Abraçando o que Deus te deu sem revolta, sem vergonha nenhuma. Ofereça a sua dor como um sacrifício unido ao de Cristo. Eu sempre digo, e eu convido você a dizer agora, todo mundo, traga agora a sua dor, a sua cruz. Cada um agora. Traga. Qual é a sua cruz? Escreva nos comentários. Por favor, quero que você escreva nos comentários. Por que eu estou pedindo para você colocar a sua cruz? Preste atenção no que eu vou te dizer. Você vai agora rezar comigo e dizer assim, desse jeito. O que você vai fazer? Vai oferecer a sua dor, oferecer a sua cruz como sacrifício unido a Cristo. Diga assim, Senhor, repita comigo, mais forte. Senhor, eu uno meu sofrimento ao teu. Escreva, coloque nos comentários e vamos dizer bem forte. Senhor, eu uno meu sofrimento ao teu. É assim que se vive a cruz hoje, unindo nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. E aí o sofrimento deixa de ser vazio e ele passa a ter sentido de salvação. Entende isso? O que hoje o mundo precisa aprender é como sofrer. Porque hoje as pessoas não sabem mais sofrer. E eles querem tudo que pare de sofrer. Não, eu preciso aprender a sofrer. Porque na vida, no mundo, tereis aflições. O resto é mentira e enganação. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. Por isso, hoje, eu preciso unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo. É assim que se vive
abraçando a cruz, oferecendo a dor como sacrifício unido ao de Cristo, agradecer pela cruz de Jesus e proclamar que ela te salvou. Hoje é dia de nós agradecermos. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. E pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. É isso, hoje é dia de dizer isso. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. E pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E agradecer. Não passe pela Sexta-feira Santa como espectador. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu não quero passar como espectador. Não. Eu quero viver. E com vocês, que temos vivido todos esses dias, são 45 dias juntos, não é isso? 45 dias juntos, consecutivos. Claro, tem gente que está aqui comigo há 5 anos, mas tem gente que está aqui na sexta. É a sexta Semana Santa. Quem é aqui que passa a sexta Semana Santa comigo? Passou 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Sexta Semana Santa. Quem está passando aqui? Estou vendo aqui já. O pessoal que está aqui dentro do estúdio, todos eles já estão na sexta Semana Santa junto. Nós temos mais que isso. Não passe a Sexta-feira Santa como espectador. Adore, respeite, agradeça, leve a sério esse dia. Preste atenção numa coisa. O mundo viu fraqueza, mas o céu viu oferta. Isso é forte. A cruz foi o altar e o cordeiro, o sacrifício perfeito. Meus irmãos, a cruz não é o fim de forma alguma. Onde o mundo viu derrota, Deus viu salvação. A cruz é o começo da grande virada em nossas vidas. Tanto é que amanhã começaremos o sábado no silêncio, e à noite vamos dar explosão de alegria e de fé. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele venceu. Sempre vence. E nós também com ele venceremos. Não é à toa que quando for domingo de Páscoa, nós vamos celebrar nosso domingo de Páscoa juntos. Começando o cerco de Jericó. Para aqueles que vão estar presencial, que maravilha. A gente poder desejar junto, feliz Páscoa, aquele abraço. Mas aqueles que vão estar online, já estão comigo há muito tempo assim. Nós vamos passar mais um cerco de Jericó juntos, de forma extraordinária. Vai ser lindo, porque já começa assim, Geraldinho. Amado, a gente já passa da cruz para a glória. Eu dizia para vocês, lembra? A cruz é ponte que liga a morte à vida, o fim para o começo, a derrota para a vitória. É por isso que é assim. Terminou, a gente já vai entrar derrubando as muralhas e inaugurar em nossas vidas um tempo de conquistas. Em nome de Jesus. Toma posse.